Olá, saudações a todos, que Deus te abençoe, que a graça dele alcance sua vida hoje. Você que está aqui agora assistindo, recebeu o link, clicou, foi encaminhado para uma das plataformas nossas, das redes sociais. Quero agora desafiar a você, antes de tudo, que você separe esse momento para ficar a sós com Deus. Transfira esse ambiente, seja lá pelo celular ou PC, ou até mesmo Smart TV, você que está acompanhando, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, agora isole o barulho, os movimentos, tudo que estiver tirando a sua atenção, para que você faça da sua casa um lugar de adoração, que você faça da sua casa um lugar da visitação de Jesus, assim como Zaqueu foi encontrado por Jesus e ele disse: olha, hoje eu vou na tua casa, e a Bíblia diz que Jesus ficou tão feliz, disse: olha, hoje entrou salvação aqui nessa casa, porque houve mudança. Então eu queria que você agora concentrasse, franqueasse a sua atenção, me emprestasse esse tempo para que possa Deus alcançar a tua casa, alcançar a tua família, alcançar a tua vida. Lhe desafio também a outra coisa. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, só basta você se inscrever no canal aí, clicar nesse sininho aí para receber a notificação de cada publicação que a igreja tiver de seus eventos, seja das nossas escolas, seja dos treinamentos, tudo que você puder mergulhar e crescer nesse tempo de isolamento, nesse período em que a gente está enfrentando. Você não somente inscreve no canal, comenta, compartilha também o link para o máximo de pessoas que você puder, convidando as pessoas para assistirem o culto, pessoas que às vezes não podem sair por restrições, seja lá por qualquer outros motivos, você agora pode ser instrumento de Deus para abençoar. E também tem uma outra coisa, se você estiver acompanhando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, você clica naquele aviãozinho que você vai achar logo embaixo aí da nossa live, lá no GTV, da nossa comunidade Conectados em Cristo, lá, comunidade Conectados em Cristo, e também nosso YouTube, você pode, você compartilha lá o link também da mesma forma para que outras pessoas sejam abençoadas. Dito isso, quero lhe desafiar também a que você ore comigo agora, para que não somente você, quanto as pessoas que você vai encaminhar sejam extremamente preenchidas, alcançadas por Deus. Eu sinto que hoje o Senhor vai invadir, não no sentido de sem sua permissão, Ele vai entrar. A Bíblia diz que Ele estou à porta e bato, cabe tão somente eu ouvir a sua voz, abrir a porta. Então Ele diz que Ele entrará, não somente vai entrar, mas vai ter comunhão conosco, Ele vai ceiar conosco. A Bíblia diz também que o Senhor perto está daqueles que o amam, daqueles que o buscam com todo o coração, no Salmo 25, verso 14. E eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos onde você estiver, desative aí as notificações do WhatsApp, concentre teu coração e ore comigo. Pai, eu lhe convido hoje nessa noite, ou tarde ou manhã, seja lá o período que essa pessoa vai assistir, para que a tua glória alcance, Senhor, que a tua presença venha, que o Senhor venha com a sua visitação. Visite não somente as nossas ovelhas, aqueles que já são da Torre Forte, também são da comunidade Batista Nova Vida, que a graça do Senhor alcance aquele que está longe, perdido, precisando de uma palavra. Nós queremos te convidar também que seja um momento de confronto, de mudança de mentalidade, que a tua graça, glória envolva, assim como uma nuvem cobria Moisés, aonde havia comunhão e a tua presença se manifestava, assim também seja sobre a vida, Senhor, de todos que aqui agora estão assistindo esse culto online. Agora, Pai, nós abençoamos também a cada etapa desse culto, aonde o Senhor não somente vai ser o centro, como o Senhor vai ser adorado, assim como a mulher samaritana encontrou, foi adorar, talvez aquilo que ainda não conhecia e voltou, foi vazia, mas saiu cheia. Em nome de Jesus, Pai, nós assim oramos e profetizamos mudança nessa casa. Em nome de Jesus. Agora eu te convido a adorar conosco, a louvar conosco, a cantar conosco, como se fosse o nosso último dia. Minha vida
alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença, tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, você pode declarar: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença, tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero,
Que maravilha, que adoração linda, que momento maravilhoso. Todas as vezes que eu ouço a palavra adoração, me lembra da mulher samaritana que, por conta da sua religiosidade ou por conta daquilo que ela tinha aprendido, ela desce até o poço de Jacó. E de alguma forma ela desce vazia com seu vaso em busca de algo. E ele diz: olha, que nossos pais aqui adoraram. E Jesus então chega para ela e diz assim: olha, você adora o que você não conhece. O Senhor Jesus queria dizer que não é que Deus precisava da adoração dela para que ele se sentisse Deus, para que ele se sentisse Senhor, para que ele se sentisse amado. Deus não tem deficiência emocional nem carências para que ele se sinta Deus. Logo, a Bíblia deixa claro para nós que Jesus então diz assim: olha, você adora o que não conhece, sinalizando de que para adorar eu preciso conhecer. Todas as vezes, quanto mais eu o adoro, mais parecido com quem eu adoro eu me torno. É o que dizia lá o salmista Davi, no Salmo 115 também, fazendo alusão às imagens. Queria que você, com base nessa intimidade com Deus, você que está aí sendo tocado com Deus, tocado por Ele também, deixasse aí o seu nome, porque ao final nós estaremos orando, ao final nós estaremos clamando a Deus por sua vida, pedindo a Deus por sua família também. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia lá, deixando ela no livro de Números. A gente vai ler hoje, a partir do versículo 15 em diante, do livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia. E como diz nosso querido irmão pastor Luiz Hermínio, né? Diga aí para Jesus, diga: Jesus, hoje eu estou fácil. Pode vir, Jesus, o Senhor pode vir me pegar. Se você permite isso acontecer, a Bíblia diz que Ele está na porta. Ele está na porta e bate. Cumpre a gente apenas ouvir a sua voz e abrir a porta, e Ele entrará e ceará conosco. Ele conosco, nós com Ele. Dito isso, você vai ver agora o acompanhamento dos versículos aí na sua tela, mas eu lhe recomendo que você pegue também a sua Bíblia para transferir esse ambiente de culto que você está fazendo na sua casa. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, segundo a ordem do Senhor, segundo a palavra do Senhor, assentavam-se o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles também assentavam-se o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Eu quero só destacar mais uma vez: segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, eles partiam. Acompanhe comigo o verso 21, que continua dizendo: porém era quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava, ali a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. E quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficava sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se, partiam. Quero que você preste bastante atenção nesse texto, que ele conta uma narrativa onde
O povo de Israel se movia quando a nuvem se movia. Seja elas por um dia ou por mais, eles só se levantavam para andar, continuar sua jornada, se porventura eles tivessem a direção, ou seja, se a nuvem assim o conduzisse. Mas antes que a gente continue essa leitura ou exposição dessa palavra, eu queria que você nesse momento orasse comigo, que afinal de contas a palavra ela é a única que alcança, que atinge o nosso coração. Feche seus olhos comigo, você que estiver aí, talvez no celular, talvez você que esteja aí com o seu computador ligado, talvez você esteja até mesmo projetando na sua televisão, faça agora da sua casa um ambiente de adoração. Senhor, a única coisa que nós queremos aqui lhe dizer é muito obrigado antes de tudo, pela honra de poder não só te conhecer, mas como experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Diz a sua palavra, Senhor, que o Senhor é o pão da vida, aquele que come de ti jamais terá fome, ou seja, tudo que nos sacia nós encontramos no Senhor. Por causa disso, Senhor, a gente vem aqui se alimentar daquilo que o Senhor tem para ministrar nossas vidas e ministrar os nossos corações. Então fale conosco, porque quando o Senhor fala, ninguém, Senhor, meu Deus, diz o que o Senhor diz. O Senhor vai onde ninguém vai, o Senhor toca onde ninguém toca, como foi citado aqui mais cedo. E eu quero lhe pedir também que agora, como disse João Batista, ao ver ao Senhor entrar e chegar no ambiente, na geografia onde ele estava, ele pronunciou dizendo que o Senhor cresça e que ele apenas diminua, que ele nem sequer era digno de desatar a sandália dos seus pés. E é isso que a gente se sente agora ao ouvir a tua palavra, a fim de tirar a sandália dos nossos pés, como Moisés fez diante da tua glória. Ele desnudou os seus pés. Assim queremos nos sentir diante de ti, Senhor, transparentes, sinceros e íntegros, e dizer que nenhuma palavra será emitida através desse momento que não vier do teus céus, em nome de Jesus. Dito isso, queria só repetir para vocês que estão deixando seu nome na oração aí pelo chat, seja pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma das nossas redes sociais. Você pode ficar tranquilo que nós vamos clamar a Deus ao final. Enquanto isso, ainda há a oportunidade de você compartilhar mais uma vez esse link, compartilhar, sinalizar as pessoas que começou o culto. Talvez muitas pessoas agora estão precisando de uma palavra de conforto, talvez precisando de uma palavra de vida, e quem sabe você não sente que é o Senhor te conduzindo. Tantas vezes a gente já caminhou zap de coisas que iriam falar, machucar, ou palavras de trabalho, ou obrigações, ou coisas que viam de alguma forma não trouxeram resultado, e você tem a oportunidade agora de ser instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Então, deixa Deus te usar. Dito isso, agora voltemos a atenção para o nosso texto aqui do livro de Números. Você vai ver uma coisa um pouco curiosa, um tanto mais ampla. Depois daquela saga onde Moisés diz a Deus: olha, Senhor, não me faça sair desse lugar se a sua presença não fosse comigo, não fosse conosco. Dizem os estudiosos que o caminho perseguido, caminhado por Israel desde da saída do Egito até a terra prometida, se fosse 3 dias e 3 noites caminhando, eles conseguiriam atingir o seu destino. Mas o curioso é que de 3 dias ele consegue a proeza de alguma forma de andar 40 anos no deserto. E quando Deus então fala com Moisés: a minha presença irá contigo, porque Moisés fez questão de dizer: Deus, não me faça arredar o pé daqui se sua presença não for. O Senhor disse então que ele conduziria. Mas é engraçado que aqui esclarece no livro de Números como o Senhor conduzia o povo. Pode observar que havia uma nuvem que à noite parecia luz, iluminava o arraial. E a Bíblia deixa claro que quando levantava aquela nuvem cobria o tabernáculo, sobre a tenda do testemunho, então de repente, quando era noite, o fogo aparecia, e logo amanhã via que a nuvem se tornava mais densa. Assim era contínuo, a nuvem cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava do tabernáculo e se movia, todos tinham que parar os seus afazeres, seja lá o que estivesse fazendo,
Eles simplesmente paravam a sua rotina, paravam o que estavam fazendo e aguardavam a direção que a nuvem de glória e da glória de Deus ali iria conduzir. Queridos, eu preciso aqui só lembrar também, ainda dentro dessa fala, que o cenário eram 3 na história de Israel. Ela começa, na geografia, a história começa contando quando o povo ainda estava no Egito. É curioso porque o cenário do Egito, de alguma forma, representa a escravidão, né? Todo mundo, quando se lembra do Egito, se lembra de luta, escravidão, de perca de identidade. E o povo não sabia quem ele era. A Bíblia diz então, em vários períodos da história, que quando o povo era oprimido, o Senhor ouvia o seu clamor. E diz a Bíblia que eles passaram um bom tempo depois da administração do Egito por José, e o povo se esqueceu, ou melhor, os egípcios se esqueceram de onde foi a origem de Israel. Mas não somente os egípcios, como também Israel perdeu sua identidade de um povo livre, ele se tornou escravo. E o engraçado é que todas as vezes que a gente passa por um cenário na nossa vida, a nossa geografia, aquilo representa também uma situação que a gente esteja vivendo. Então, enquanto o povo de Israel estava naquele lugar, a sensação que dava era de escravidão, era de luta. Se você observar, depois que então ele sai de uma escravidão, de um ambiente de luta, e entra em um outro, chamado deserto, nessa peregrinação até a Canaã. E engraçado que o deserto, apesar de ser um lugar inóspito, é um lugar sem vida, um lugar inabitável, um lugar onde não há perspectiva, não é um lugar que você sonha, não é um lugar onde você consegue acreditar no amanhã. Um deserto, ele é feito apenas para passar por ele. Eu acho que você já deve ter ouvido em várias ministrações, várias palavras falando sobre deserto. A gente até usa o nosso jargão, o nosso evangeliquez, para dizer: o irmão está num deserto. Virou até motivo de louvor, de músicas, né, criadas para poder explicar que é uma fase difícil da nossa vida. Em outras palavras, realmente aquela geografia ali, já diferente da do Egito, ela representa para o povo de Israel também, além desse ambiente de não ter recursos, um ambiente de provisão, mas de dependência. Vou repetir: aquele ambiente deserto representou para o povo provisão e dependência. O povo nunca teve tão dependente de Deus se não estivesse no deserto. Aí também Deus, embora o povo estivesse no deserto, eles se moviam com base em uma promessa. E se você olhar a geografia de Canaã, quando o povo então entra em Canaã, Canaã é um lugar de guerra, ou seja, é um lugar de conquista, um lugar onde você tem que tomar posse da promessa. Já é diferente do Egito, aonde você não tem perspectiva, sonho, onde você aguarda somente Deus te dirigir. Em Canaã não, você tem que lutar para conquistar. É promessa. Ele disse que aonde colocasse a planta dos pés seria nosso. Ou seja, havia uma promessa, ou seja, o destino, o objetivo precisava ser conquistado. Diferente de Canaã, ou diferente do deserto, onde o povo de Israel estava no contexto desse versículo, que eles só podiam se mover no deserto se eles estivessem sendo direcionados, se eles se permitissem ser guiados por uma nuvem, que quando descia no tabernáculo, aquela nuvem então descia, sinalizando que era para o povo descansar. Se a nuvem chegasse de noite e partisse de manhã, o povo pegava suas cabras, pegava suas roupas, fechava suas tendas, arrumava suas malinhas e continuava no destino da promessa. É engraçado a gente notar essa fala aqui, porque a primeira coisa que me vem é que nesse ambiente de deserto que o povo estava, era o momento que eles mais dependiam de Deus. Observa que também nunca o povo em nenhum outro momento viu tanto a presença de Deus manifesta. Queridos, há uma fala que marca muito meu coração, que diz que, em via de regra, a presença de Deus, ela provoca em nós aquela sensação onde que a dependência atraía a glória de Deus. Ou seja, o povo dava a sua liberdade e direito de escolha para que o Senhor conduzisse uma nuvem. Ou seja,
não tinha como sonhar em fazer, em construir, porque eles dependiam da nuvem, da glória de Deus para se mover. Eu queria lhe dizer hoje, nessa noite, ou então você que está assistindo em qualquer outro período em sua casa, em que todas as vezes que eu decido me mover, eu decido caminhar, eu preciso ter a certeza de que eu estou sendo guiado pela presença, pela glória de Deus. Eu não posso dar o luxo de tomar uma decisão, uma escolha, por mais razoável que ela seja, sem antes depender do direcionamento do Senhor. Porque pode ter certeza que, apesar de eles não terem segurança de nada, eles só sabiam de uma coisa: que eu não podia tomar decisões, ou o povo não podia ir à frente, se o Senhor não movesse. É preciso, irmãos, se permitir ser direcionado. É preciso aceitar essa liderança do Senhor, porque diferente de mim e você, quem guia sempre, ou em via de regra, o líder sempre sabe o nosso destino, ou o destino que ele quer chegar. Mas quando você anda sem direção, quando você corre o risco de tomar suas próprias decisões, qualquer caminho serve para quando você não sabe onde está indo. E se porventura o povo deixasse a dependência da direção de Deus, no deserto é lugar de você se perder, é lugar onde você tinha necessidade. Diante da cobertura da glória de Deus, quando a glória e a nuvem de Deus, a nuvem estava sobre o tabernáculo, era sinal de que a presença dele estava na vida do povo, mesmo no deserto. Sinalizava também que enquanto a glória e a luz, a presença dele estivesse no meio do arraial, haveria provisão. Eu quero dizer hoje, nessa noite, eu quero dizer a você que nos ouve e nos assiste, que a depender de Deus vai atrair a provisão que você precisa. A Bíblia diz que Jesus até falava comparativos: olha, vocês veem os lírios do campo que não vestem nem fiam, nem Salomão se vestiu com toda a sua glória como os lírios do campo, mas o Senhor todavia, assim como os pássaros não plantam, não colhem, mas todavia o Senhor não deixa faltar. Esse ainda continua sendo o melhor caminho, o caminho da dependência. Só que Jesus deixa claro que a dependência exige de nós um princípio, colocá-lo em primeiro. Quando o povo então estava andando embora no deserto, o Senhor trazia a provisão. Quando você anda nessa direção, pode observar que Elias profetizou a fome, mas ele não passou fome. Embora ele estivesse em um ambiente profético, ele determinou algo que iria acontecer, ele sozinho não passou fome. É tanto que você ouviu essa fala com o pastor Iratã nossos últimos cultos, você pode participar e assistir também. Agora, mais do que isso, eu preciso entender que, por mais que, para que eu possa viver algo, para eu viver algo glorioso em Deus, Deus nunca vai manifestar a sua glória se não tiver superação. Ele esperava que o povo se superasse. Como assim? Resistisse, permitisse com que a sua perseverança fosse tratada. Eu quero lhe dizer que Deus não vai fazer nada no exterior sem fazer no interior. Ou seja, se você está aqui agora ouvindo, não vou pedir oração por fulano, eu quero lhe dizer que antes de Deus alcançar seus familiares, Ele quer atingir você. Porque você pode ser apenas o canal com o qual Deus quer alcançar a vida de outras pessoas. Eu quero lhe dizer que você talvez seja o alvo e não a pessoa com a qual você decidiu que seria seu alvo. Eu quero lhe dizer também, mais do que isso, é que Deus ele só vai revelar sua glória se eu decidir superar a mim mesmo, superar as minhas próprias carências emocionais. É tanto que eu só posso ministrar a cura se eu for curado. Me pergunto por que o povo de Israel passou tanto tempo andando, se levantando, saía, com quanta nuvem se movia e se moviam. Por que ele passou tanto tempo para chegar a Canaã? Porque Canaã é resultado de uma vida transformada. Eu não poderia o povo entrar em uma terra prometida sem saber quem eles eram. E aquele processo estava desintoxicando o Egito, a mentalidade de escravo, para uma vida de liberdade em Deus. Claro que sempre eles estiveram senhores para prover, em troca de trabalho.
os senhores do Egito fazia com que eles então, com a mão de obra deles, se alimentassem. É curioso que enquanto eles tinham senhores, eles tinham certeza da provisão. Mas apesar de eles terem certeza no Egito que os senhores proviam a troco de uma escravidão. Agora, quando a gente vê o povo de Israel saindo para o deserto, o Senhor passa a ser o seu dono. Tanto que ele diz que eu tirei do Egito com asas de águia, com mão forte, para que você fosse propriedade minha. Olha que coisa linda. Então Deus disse assim: olha, você tinha um Senhor, agora você tem a mim. Eu sou tudo que você precisa. É tanto que quando você vê as folhas, a história de Israel, você vê Deus trazendo a provisão do pão, e depois ele mesmo diz assim: olha, eu sou o pão da vida. É tanto forte isso que todos os dias o povo de Israel deixava, assim, não podia pegar mais do que era preciso, porque o alimento que ele pegava naquele dia era o suficiente para se alimentar o dia inteiro. Não era para guardar para a semana inteira. Isso quer dizer que todos os dias o povo ia ver a manifestação da provisão de Deus. Quantas vezes a gente não se acostuma com tantas coisas que Deus fez na nossa vida? Por exemplo, às vezes você olha para trás e diz assim: nossa, quanta coisa Deus já fez na minha vida. Aí olha para frente e você diz: meu Deus, quanta coisa ainda tem para fazer, né? Mas a gente se esquece de onde saiu quando a gente murmura. A gente se esquece de onde saiu quando a gente nota: nossa, quanta coisa Deus mudou, mas a minha resposta de gratidão te acaba se dando o luxo de voltar a uma vida pecaminosa, começar a criar insatisfações. Deus já te libertou, já te transformou, já lhe curou, já lhe restaurou, mas só isso já seria o suficiente para render a minha vida inteira. Mas a Bíblia diz que o homem procura muitas maquinações. E diz a Bíblia lá no capítulo 7, versículo 29, salvo engano, de Eclesiastes, que Deus faz tudo perfeito, mas o homem complica tudo. Porque há uma fonte insaciável no homem, onde ele tenta preencher com todas as outras coisas. Ele tenta preencher com pessoas, com palavras. Ele tenta preencher com o seu emocional, com tantas outras coisas, palavra de afirmação, a necessidade de ser aceito. Quando lá no fundo o povo não tinha nada mais disso, a única coisa que ele tinha era um Deus que dizia: olha, eu sou tudo que você precisa. Quando você anda debaixo da minha direção, eu trago provisão. Agora, você precisa se superar. E porque nesse processo, o povo não estava pronto para a conquista. Talvez aquela conquista que você espera, aquela vitória que você busca, aquele milagre que você crê, esteja muito relacionado ao tratamento de Deus dentro da nossa vida. Antes da obra de Deus vem o obreiro. Antes de Deus alcançar o exterior, Ele atrai o nosso interior, Ele atinge o nosso interior, Ele alcança o nosso interior. E eu lhe desafio agora a se permitir a viver isso de Deus. E se você observar que se a nuvem ficasse um dia, eles ficavam um dia. Se a nuvem ficasse uma semana, eles ficavam uma semana. Se a nuvem ficasse um ano, eles ficavam um ano. Eles tinham a sensação de que a qualquer momento a direção de Deus poderia mudar. É interessante você notar essa palavra, que o Senhor, diferente do povo de Israel, por mais que a Moisés estivesse naquele ambiente lá para dar segurança como uma liderança de Moisés, até Moisés estava submisso à direção que aquela nuvem iria se mover. Isso quer dizer que o deserto ele não tem um prazo de validade. Eu só posso dizer que eu preciso me mover quando Deus se move. Eu preciso parar de acreditar que as minhas decisões são melhores do que as de Deus. Eu preciso parar de acreditar que meus medos é aquilo que é o que me domina, ou deixar com que eles sejam maior do que a minha própria fé. Eu preciso entender quem eu sou. E nessa busca de identidade, Deus está nos tratando. Estamos trabalhando nesse ano aqui identidade e propósito. Porque se eu não souber quem Deus é, eu também não vou saber minha identidade. Mas também eu só posso atingir o meu propósito se eu também souber a minha identidade. E quando eu sei da minha identidade, eu defino o meu propósito, eu defino o meu destino, eu alcanço aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. E eu acredito que essa é a hora que, se você estivesse aqui nesse ambiente de culto presencial, você diria amém, glória a Deus. Faça da sua casa agora
esse ambiente, ainda que você se sinta, meu Deus, eu estou no meio de algo, para Deus o pouco importa. O que importa é que você demonstre o quanto ele é importante para você, glorificando onde quer que você esteja. Então, é importante a gente entender que não sou eu, não é Deus que tem que se mover na direção das minhas decisões. É eu que tenho que me mover e obedecer à direção que Ele dá. Não existe, como li um texto outro dia, num dos livros de Jack Warren, ele fala o seguinte, que não existia obediência parcial. Ou você obedece ou não obedece. Ou você obedece e alcança a terra prometida, ou você fica para trás. Não tem outra escolha. Não tem caminhos, sendo que o único caminho mais saudável é aquele que já viu o futuro. Era muito mais saudável para o povo seguir a nuvem, porque pelo menos quando você não sabe por onde você tem que ir, a única esperança que você tem é aguardar que Deus se mova. Às vezes a gente não vai ver nenhum sinal, às vezes a gente não vai ver nenhuma manifestação, mas pelo menos a nuvem, embora o povo de Israel não estava vendo mais um milagre, não estava além do maná, além da manifestação da presença de Deus trazendo codorniz, a água brotando da rocha, a única coisa que eles tinham certeza ali é de que enquanto a nuvem tivesse, Deus também estava. E às vezes a única coisa que você precisa saber é que o Senhor está com você. A única coisa que eu preciso saber é que Ele está comigo independente do que me aconteça, e que Ele sabe o meu futuro e sabe o que é melhor para mim. E essa é a hora que você também diz amém, fala alguma coisa aí. Então, eu quero que você compreenda hoje, nesse momento, que Deus, escute com atenção, que Deus não vai fazer nada no seu exterior, fazer você desabrochar, desatar no seu ministério, sem antes desatar a sua vida, sem trabalhar na tua vida. Lembre-se, Charles Sindon dizia em um dos seus livros que a liderança, ninguém lidera o exterior sem ter lidado o seu interior, ou ninguém vai ser um bom líder, um bom chefe sem ter liderado a si mesmo. Então você nasceu para ser líder, nem que seja de você mesmo. Quando você não tem a liderança das suas emoções, o equilíbrio das suas emoções, quer dizer que se não é Deus que está liderando, quem é? Quem é que está te movendo? Ou seja, com base em que você está tomando decisões? No que você acha? Nas suas razões? Eu quero lhe perguntar hoje, nessa noite, ou melhor, nesse momento, o que motiva as suas decisões, as suas escolhas? Será que todas as palavras que chegam a você têm causado um desconforto de forma que você passa dias pensando? Pergunte para você mesmo, quanto tempo você gasta pensando naquilo que lhe disseram? Ali você vai notar o nível da sua alma. Ou então, quantas vezes você já bloqueou algo que você estava fazendo para Deus por conta de uma crítica, por conta de uma opinião, por conta daquilo que achava, ou até mesmo por falta de aprovação, é porque você não recebeu apoio, porque as pessoas não acreditaram em você, porque as pessoas não vão contigo. E quem disse que elas têm que ir? Quem disse que ela tem que seguir o que você diz? Não, segue a nuvem, segue a glória, segue a direção, porque ainda que ela não se mova, Ele pelo menos garante que está ali. E uma das formas de como você ter certeza da presença é quando você ora. Quando você ora, o céu, ele de alguma forma se abre na sua direção, as coisas ficam mais claras. Os céus, ele tem um poder de se abrir para quem se abre. O céu se derrama quando eu me derramo. O céu, ele não responde, ele corresponde à minha resposta. Deus não age, Deus reage. Então, quando eu provoco os céus, quando eu provoco a glória de Deus, ela vem sobre a minha vida, ainda que eu esteja no deserto, ainda que eu esteja nesse processo de transição. Havia uma necessidade de se transformar. Paulo já dizia lá em Romanos 12:2 que não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Se você quiser pensar diferente, você tem que ouvir palavras diferentes. Acredite, conta-se aquela história daquele elefante cujo tinha um circo onde tinha trazido vários animais, um deles era um elefante, e aquela novidade naquela cidade pequena foi motivo de alvoroço. Até o prefeito foi ver lá as instalações do circo e viu lá um grande elefante. Ninguém tinha visto um elefante, ainda mais naquela cidade pequena, então era uma coisa extraordinária. Dizem que
o dono do circo recepciona aquele prefeito e vai e conduz para mostrar toda o circo, mostra os tigres, o leão, mostra as atrações que haveriam à noite. E ele, quando nota aquele elefante, ele olha, fica, uau, como era grande. Ele não imaginava que era tão grande, mas olhou para o pé dele e viu que ele estava amarrado apenas em uma cordinha, digamos aquelas correntes bem fininhas, que era desproporcional ao tamanho do elefante. Ele automaticamente, ao ver, se assusta e disse: não é possível, como é possível? Vocês não estão vendo que isso aí está errado? Que esse elefante, se ele se irritar aqui agora, ele pode destruir tudo e pode acabar com tudo. Vocês não têm segurança, cadê a medida de segurança? Como é que... E o prefeito, então, o dono do circo disse: calma, prefeito, eu tenho certeza que ele não vai sair. Agora, ele assustado: como é que você pode ter certeza que esse elefante não vai quebrar essa corrente tão fininha? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque quando ele, desde a época que ele nasceu e foi crescendo, nós amarrávamos ele na corrente. E ele cresceu acorrentado, e hoje, não importa o tamanho da corrente, ele não sabe o potencial e nem a força que ele tem. Isso quer dizer que ele se acostumou a uma vida de acorrentado. Pensa comigo, quantas coisas você já ouviu de Deus, quantos cultos você já participou, quantas pregações você já assistiu e quantas vezes aquelas palavras continuaram ainda tentando entrar, mas aquilo que disseram de você lhe marcou mais do que aquele culto, do que aquela pregação, do que aquela fala. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a palavra dele para a sua vida, dizendo que pode parecer ruim aos teus próprios olhos, mas é hora de você se libertar das prisões. E eu sinto um forte desejo de dizer que hoje nesse culto, talvez você precise libertar de você mesmo, das prisões da sua própria alma, daquilo que te limita. De todas as vezes você é aquele tipo de pessoa que começa as coisas e para. Por que será que sua vida é assim? Por que você tem aquela sensação de que nada vai dar certo, aquela sensação de que você está indo na direção e de repente se paralisa por qualquer motivo e você não consegue nem explicar? Talvez você entendeu como aquele elefante, não sabia o potencial nem a identidade dele e vivia-se como preso, embora lá no fundo ele tivesse poder e força para vencer. Acredite, porque o primeiro passo para agradar a Deus é a sua fé. A sua fé, ela vai mover a montanha, diz a palavra do Senhor, que Deus, ele se agrada, ele fica feliz quando há fé. E já encerrando esse momento aqui, queria deixar duas falas que me vêm à mente agora, entendendo ser uma direção de Deus para a sua vida. Que Deus não mede os homens com base nas suas ações. Não é a quantidade de coisas que você faz para Deus que o atrai, é as suas intenções. Lembre-se de Maria e Marta. A Bíblia deixa claro que, embora a quantidade de serviços que era feito por Marta era bem maior do que a de Maria, se você considerar que Jesus tinha 12 discípulos, e Jesus não andava só, veio ele mais 12, e ainda tinha um irmão chamado Lázaro. Então imagine 14 homens, preparar comida para 14 homens. E a Bíblia diz que Maria então largou tudo e ficou aos pés, e Jesus disse que ela escolheu a parte boa, mas Marta então, mesmo sem perceber, observa que a atividade, o excesso do ativismo, tanta ocupação, tanta coisa estava tirando Marta da direção. E isso quer dizer que naquele momento ela estava apresentando, acho que uma coisa até nobre, porque como a gente às vezes até não julga, mas Marta tinha uma postura tão agradável que ela queria agradar Jesus, preparando, cuidando, zelando. Só que nesse processo de fazer para Deus, ela se perdeu. Isso quer dizer que a ação para Deus é menos importante do que a intenção. A motivação do coração é tanto que às vezes o excesso de coisa faz a gente murmurar e perder a direção e o foco. Aí Jesus olha para Maria e diz: uma coisa só era necessária. Ou seja, estava fatigada, cansada com tanta coisa. É mãe, é filho, é marido, é esposa, é trabalho, é ordem, é arranjar dinheiro, é correr atrás disso. Talvez o que você mais precise agora
É mostrar no seu coração que a sua intenção é agradá-lo independente do que lhe aconteça. É fazer como Jó, depois de ter perdido 10 filhos, dizer: Senhor, perder a saúde, perder dinheiro, perder tudo que ele tinha, dizer: Senhor, mesmo assim eu não te abandono, mesmo assim o Senhor vive. Eu quero que saibam que o meu Redentor vive. Ele me deu, ele tirou. Mas então ele vai medir você com base nas suas intenções e não nas suas ações. Porque as suas ações, ainda que falem mais que as suas palavras, para Deus o que vale mais é o porquê. O para que eu estou fazendo é mais importante do que o que eu estou fazendo. E a última coisa dentro disso, para encerrar, é que nós aprendemos que Deus não se encanta com aquilo que a gente faz. Ele não se encanta com nada, ele não se surpreende com nada de maravilhoso que eu faça. Mas ele sempre vai tensionar para um coração quebrantado, um coração que é contrito. E se você ouvir na Bíblia, a única coisa que Deus pede ao homem é: filho meu, dá-me o teu coração. Ele diz até que você tem que guardá-lo, porque é dele que procede as linhas, as saídas da vida, as decisões, os caminhos que você toma vem do seu coração. Eu queria agora orar com você. Eu queria que você falasse com Deus aquilo que Deus falou com você. E talvez haverá cultos na nossa vida que você não vai para ouvir mais a voz de Deus, mas você vai para confirmar o que Ele já lhe tem dito. E hoje eu gostaria de que você falasse aquilo que Deus confirmou no seu coração. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa palavra nós não queremos aqui que fosse um show de apresentação, mas que fosse uma palavra que desarraigasse a nossa fé, que nos desatasse, que nós nos preparássemos, Senhor, para um tempo de conquista. Porque nós sentimos às vezes igualzinho ao povo de Israel. A história deles nos identifica nas fases que eles passaram na sua geografia. Mas o que mais nos incomoda é sabermos que estamos vivendo, Senhor, na condição de reis como escravos, na condição de príncipes sem saber quem somos, perdidos dentro de casa como estava o irmão do filho pródigo, cheio de insatisfações, cheio de problemas, cheio de dificuldade de conhecer a si mesmo. E quando de alguma forma ele começa a colocar o coração para fora, o Senhor diz: olha, tudo que é meu é teu. Então eu quero que o Senhor agora, essa nuvem, essa glória do Senhor desça sobre a vida dos teus filhos para mostrar e sinalizar de que a tua presença está ali. Não somente para sinalizar, mas também para conduzir. Porque é isso que a gente espera, Pai. É isso que a gente aguarda. É isso que nós acreditamos. É isso que nós buscamos hoje, nesse momento. Em nome de Jesus. Assim nós confirmamos essa palavra no nosso coração para que produza vida. E que amanhã, Senhor, a partir de amanhã, quando ele chegar nessa segunda-feira, que ele tenha a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus.
glória a Deus. Boa essa palavra, digna de toda aceitação. Tenho certeza que o Senhor deve ter ministrado a tua vida e eu acredito também que não somente vai alcançar você, mas aquelas pessoas que você compartilhou o link de início. Queria deixar agora os nossos avisos, você que vai ver aí na tela. Nós temos toda quinta-feira e todas as sextas-feiras temos uma publicação nova onde a gente faz a nossa escola de profetas. Você que quer trabalhar seu ministério, quer trabalhar e desenvolver-se, a Bíblia nunca se esqueça de que quem se envolve, desenvolve. E logo a gente entende que cada vez que você se envolve na obra de Deus, você não consegue mais retornar. A obra de Deus ele tem esse poder de atração. Então, se você quer se encontrar no seu ministério, no seu chamado, assista conosco a Escola de Profetas. Estamos agora disponibilizando algumas aulas aqui que você vai ver aí na telinha. Só basta você compartilhar e ver no nosso canal. E também nas sextas-feiras nós temos a nossa classe Nova Vida, onde a gente aprende os fundamentos básicos da fé, onde a gente conhece a Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 9:24 que se o homem tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer. E eu queria que você também pudesse ter essa honra de aprender, de crescer um pouco mais conosco. Nós queremos convidar você para ficar atento. Dentro de alguns dias nós vamos publicar aqui o nosso Escola de Obreiros, onde a gente vai estar na modalidade presencial, mas vamos gravar algumas edições para colocarmos aqui. Receberemos o apóstolo Marcelo Evangelista, aquele que já pregou aí, você vai assistir em um dos nossos cultos online, e ele vai estar conosco ministrando alguns dias, treinando, capacitando e ensinando. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem nada do que se temer e não se envergonha da palavra. Amém? Agora, eu queria mais uma vez pedir a você que colocou o seu nome para a gente orar lá no início, antes da ministração, preparasse agora o seu coração, porque nós vamos pedir a bênção do Senhor. Assim como você foi abençoado, compartilhando ou recebendo esse link, aí você pode também ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, não somente compartilhando via YouTube, como também no nosso Instagram. Amém? Queria orar por você agora. Pai, eu quero apresentar todas essas pessoas que colocaram o seu pedido de oração nas redes sociais, que estão acompanhando agora ao vivo esse culto online. Queria pedir, Deus, que o Senhor traga cura. Deus, essa pessoa que talvez precise de transformação de dentro para fora, transformação na sua casa. Eu sei que nós nunca devemos esperar do homem aquilo que só o Senhor pode fazer. Portanto, Senhor, agora que haja transformação, Pai, de dentro para fora, do coração para fora. A tua palavra diz que como o espelho reflete o rosto do homem, assim o coração do homem reflete quem ele é. A tua palavra diz também, filho meu, dá-me o teu coração. E é do coração que nasce todos os males e é dele que procede as linhas da vida e que é ele que também eu tenho que guardar. Então, Pai, essa pessoa que está amargurada, ressentida por situações difíceis que ele passou na vida, dificuldades que ele experimentou na sua família, coisas das quais a pandemia, essa sensação de impotência, ausência de provisão, Deus entra agora não somente com a cura na alma, mas com a provisão, com a esperança, com salvação. Sabemos que tudo que a gente precisa a gente encontra em Ti. Eu abençoo agora, meu bom Deus, pedindo Tua graça, pedindo Teu poder, pedindo Teu Espírito, para que se mova na direção dessa pessoa agora. Oramos por cada um individualmente, porque a resposta, Senhor, meu Deus, vai ser coletiva, mas ainda que o milagre seja individual, nós veremos, como diz em Isaías, Senhor, que muitos reconhecerão, declararão juntamente que a mão do Senhor fez isso. Em nome de Jesus. Amém. Agora, receba a bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo culto. Aguardo vocês. Deus te abençoe.